que você precisa fazer para que seu cérebro comece a gostar de ler livros? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, isso daqui muitas pessoas não acabam, muitas vezes, entendendo, né, o porquê que não consegue ler afins, mas é que, literalmente, gente, o nosso cérebro, naturalmente falando, ele já tem aí certas dificuldades para conseguir gostar da leitura por si só. Se a gente para pensar, antigamente, quando não se tinha tecnologia, tudo isso que a gente tem à disposição hoje, inclusive quando o ser humano precisava, de certa forma, caçar seu próprio alimento, se defender de alguns perigos e riscos, e se a gente for até mais para tempos em que nem iluminação se tinha, nosso cérebro já era condicionado a estar sempre atento a diferentes tipos de estímulos externos. Então a gente pega, por exemplo, a questão do tempo, eles olhavam para as nuvens, para o céu, procuravam entender se a noite estava chegando ou não, se a chuva viria ou não viria, a respeito até mesmo das questões de parte de animais e afins, perigos externos. Então o cérebro do ser humano ele sempre esteve procurando de alguma forma ou outra estímulos externos. Nessa época, questão de agricultura, expansão, proteção. E nos tempos atuais a gente sabe que esses estímulos eles avançam, se desenvolvem, por exemplo, para celulares, tecnologia, né? Inclusive isso é algo que a autora Marianne Wolf ela fala nesse livro aqui, O Cérebro Leitor. É um livro denso, difícil de ler, mas que traz para a gente um pouco da percepção de como a escrita e a leitura se desenvolveram ao longo da história da humanidade e de como o nosso cérebro ele teve que se adaptar com isso, porque não é algo natural para a gente. Então é por isso que você tem dificuldade em ler livros, que você tem dificuldade em despertar esse hábito de fazer com que isso realmente se torne algo presente na sua vida. Então você precisa compreender que seu cérebro é acostumado com estímulos e um livro, gente, por si só, não tem estímulo, né? É papel, folha, escrita, não tem estímulo com movimento, com som, com coisas desse tipo que você acaba acostumando o seu cérebro a ter. Então você precisa entender isso de uma vez por todas. E o que a gente pode fazer então para mudar isso? Porque não é porque o nosso cérebro está acostumado com estímulos que a gente não vai conseguir ler livros. Você precisa dar alguns passos intencionais para que o seu cérebro se acostume e passe a gostar dessa atividade. E o que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: às vezes as pessoas elas querem despertar o hábito da leitura e elas miram como que se fosse aqui uma grande montanha a ser escalada. Tá? E o que acaba acontecendo, gente, é que na maioria das vezes essa montanha, quem cria é o próprio leitor. Então o leitor iniciante ele está aqui, ali no pé da montanha, digamos assim, e ele está querendo almejar um ponto lá em cima logo de cara. Para mim, a pessoa que quer despertar o hábito da leitura, que quer fazer o cérebro gostar de livros, mesmo os livros não tendo esses estímulos, precisa facilitar ao máximo os seus primeiros passos. Então, ao invés de você querer almejar lá um ponto de um pico muito grande, tenha aí em mente um caminho um pouco mais plano, um pouco mais reto para ser seguido, porque isso vai facilitar a sua vida. E o que você pode fazer aqui? Você pode procurar leituras que vão ser fáceis e, ao mesmo tempo, leituras que vão ser agradáveis. Porque dessa forma você vai facilitar esse seu caminho. Então muitas pessoas querem começar lendo livros que têm muitas páginas, livros que têm uma literatura difícil de ser compreendida, um vocabulário denso, extenso, livros que cobram muito do leitor. Então isso é uma grande montanha para ser seguida. Só que às vezes você consegue trilhar um caminho reto dentro da leitura, fazendo a escolha certa. Livros que são fáceis, conforme as avaliações que você tem naquele livro específico, livros que têm uma leitura que é agradável, ou seja, um tema que desperta a sua atenção, que desperta o seu interesse, que você vai gostar, e por aí vai, tá? Então, você compreender isso aqui no início é muito importante. Você precisa aqui, então, facilitar o início da sua leitura. Outro ponto fundamental é que muitas vezes as pessoas, elas por exemplo, né? Elas desejam dar um passo muito grande no começo e depois elas acabam simplesmente não conseguindo mais continuar. Então isso aqui é um erro que muitas pessoas acabam cometendo. Por quê, gente? A pessoa ela tem um pico muito grande aqui nesse início, então ela realmente avança de certa forma, com muita energia, com muita disposição, só que depois ela acaba caindo, ela não consegue mais dar continuidade naquilo que ela estava fazendo, ela não consegue ir para os seus próximos passos. E se a gente for parar para pensar que, de certa forma, isso é muito comum. A pessoa ela tem um grau, um pico de motivação muito grande, mas depois ela não consegue, esse pico vai diminuindo até que ela acaba decaindo de uma vez só. Então o que eu aconselho você é o seguinte: olhe para suas leituras como se fosse
uma pequena escada que você vai dar aí um passo de cada vez. Então, conforme você vai dando um passo de cada vez, sem ter esse pico muito grande no começo e depois diminuindo até desanimar por completo, se você for dando um passo de cada vez, você vai conseguir manter a constância e se tornar isso um hábito na sua vida, que é o que a maioria das pessoas desejam fazer. E por que eu falo isso? Porque aqui é bom você começar lendo um pouco todos os dias. Então começa lendo aí, que seja 10 minutinhos, 10 minutos por dia, porque isso não vai ser um grande desafio para você. Você não vai querer começar lendo aqui 50 minutos, 1 hora e depois diminuindo até desanimar. Você vai manter a constância, isso vai te fazendo bem. Você termina o primeiro, segundo, terceiro livro completo e isso vai se consolidando como um hábito na sua vida. Então faça aqui, ó, um pouco todos os dias. E isso daqui tem muito a ver com o próximo passo, que também é o passo do elo. Então a gente tem aqui o livro Hábitos Atômicos, que fala pra gente que a construção de um hábito se dá como se fossem como elos de correntes. E se você, por um acaso, deixar de praticar um hábito durante aqui 2 dias, quebrar esse elo, você tem grandes chances de não conseguir mais, ó, voltar. Você até pode voltar um dia, mas você tem grandes chances depois ali de não conseguir mais retomar aquele hábito como era antes. Então o que o livro fala pra gente? Que é importante a gente ter um elo, uma corrente que não se quebra. Ou seja, que não se tem aqui algum tipo de ruptura entre um elo e outro. Aquele famoso 1 ou até mesmo 2 dias que você não faz algo. O autor fala, inclusive, que um dia pode até ser algo comum, você pode falhar, mas nunca deixe partir para 2 dias consecutivos. Então aqui é importante que você tenha, como leitor, principalmente no início e depois se torna algo comum, uma rotina literária. E essa rotina, ela tem a ver com pontos específicos, como, por exemplo, o horário que você lê, o local que você vai realizar sua leitura. Então, nesse começo, quanto mais você facilitar com que esse elo não se rompa, melhor. Defina um horário que você vai ler e leia todos os dias no mesmo horário. Defina um local e leia todos os dias no mesmo local. O seu cérebro gosta de padrões. O seu cérebro ele gosta de padrões específicos a serem seguidos porque isso traz para ele uma percepção de facilidade. Ele está acostumado com aquilo ali. Então, se você fizer isso aqui no começo, é muito importante porque você já tem tudo definido. E com a rotina, fica mais fácil para você não romper o elo. Ou seja, para você continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, se você coloca isso em prática, você com certeza começa a romper as diferentes barreiras que o seu cérebro tem, porque se torna fácil, agradável, você faz um pouco todos os dias, cria isso como se fosse um hábito, sem ter um pico muito grande no início, mas fazendo algo com consistência. Você não rompe o elo, porque agora você tem um padrão, uma rotina a ser seguida, e você consegue dessa forma manter todos os elos, tá bom? E para fechar, gente, algo muito importante é o seguinte, para pensar o seguinte, tá bom? Você está destinando uma parte do seu tempo ali para alcançar um resultado. Isso significa, por exemplo, vamos supor que você está aqui com uma flecha na sua mão, correto? Se você não tiver um alvo na sua frente, o qual você precisa acertar, você provavelmente vai jogar essa flecha para qualquer outro lugar. Agora, quando você tem um alvo, pode ser que você não consiga acertar necessariamente no meio do alvo, mas você tem grande chance de acertar essa flecha pelo menos dentro dele. Isso significa o quê? Que todas as vezes que a gente tem um propósito ou um alvo, um objetivo a ser alcançado, a gente facilita bastante o nosso cérebro a ter uma direção para onde ele está indo. E no começo isso é fundamental. Então tenha um objetivo, ou tenha, algo que eu gosto de dizer bastante, um propósito com a leitura. Mostre para o seu cérebro que enquanto você lê e você acerta os alvos, os diferentes alvos, você vai não somente acessar o conhecimento do livro em si, mas você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se desenvolver em diferentes áreas. Você vai ter perguntas, sempre tenha perguntas que serão respondidas ao longo da leitura, porque isso engaja o seu cérebro, traz respostas, te desenvolve e faz com que dessa forma aquela atividade passe a ter valor, porque a gente só olha para algo como algo valoroso quando esse algo nos retribui com algo real, um resultado real. E o livro vai te trazer isso. Foco, criatividade, imaginação, novas ideias, conhecimentos práticos, teóricos, conhecimento de diferentes histórias, diferentes épocas, culturas e por aí vai. Então eu acredito que isso aqui é extremamente prático e vai fazer com que o seu cérebro rompa um pouco dessa barreira dos estímulos que nós recebemos e passe a gostar sim de ler livros de diferentes gêneros e que vão te tornar uma pessoa melhor.
Se você deseja se aprofundar no hábito da leitura de forma geral, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, gente, o link do Método Ler. O Método Ler é um conteúdo que eu tenho, já tem alguns anos, é um curso gravado com material de apoio em PDF, onde eu mostro a minha metodologia de leitura para você criar o hábito da leitura e se tornar um leitor melhor. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você conferir mais informações, se você quiser, claro, realizar a sua inscrição. Peço para que você, caso tenha gostado desse conteúdo, deixe seu comentário aqui abaixo, aperte o botão do gostei, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!